Bom dia, povo lindo. Bom dia, Sora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo em ordem aí? Tudo. Então, Tudo, tá só com bom. obra aqui do lado da minha casa, mas tudo bem. Ah, aqui Tá também, fazendo você tá barulho. ouvindo? Esse barulho é da minha casa aqui, ó. Meu vizinho da minha mãe, tem um supermercado. E ele tinha uma casa bem do lado aqui da casa da minha mãe, que ele fazia de depósito. Aí ele resolveu demolir a casa e aumentar o supermercado. Hoje eles estão compactando o solo, então fica. Parece que. Ô, dó. Ai, que raiva. Mas de manhã ainda o barulho é só de. Nossa, ontem à tarde, ainda bem que eu não dou aula à tarde. Olha isso que treme a casa. É impressionante. Eu começo a falar, ele começa. Eu paro de falar, ele para. Só Jesus, viu? Mas deixar ele para. Todo mundo entrar, estou ingressando algumas pessoas aqui ainda. Hoje nós vamos ver dois módulos que era para ser dado aquele dia que foi feriado, que é o sistema BO e transfusão. Então, são dois módulos da frente 2. Vamos ver a página aqui. Olha que barulho mais insuportável. Não vou falar de RH, tá? De fator RH. Vou deixar para a próxima aula, que aí a gente fala sobre a doença do recém-nascido e o sistema MN. A gente fala juntos os dois fatores. Hoje eu vou até a página 53. O módulo 14. Página 48. Certo? Vamos lá, então? Vamos lá. Deixa eu fechar o vidro que diminui o barulho. Uma melhoradinha. Olha só, esse módulo, ele tem várias coisas para nos dizer, né? Primeira coisa, não podemos esquecer que nós estamos trabalhando na frente da genética. Então, assim, os exercícios vão estar dentro da genética para fazer descobertas, né? Então, assim, um pai do grupo A casa-se com uma mulher do grupo B, quais são as probabilidades de o filho nascer, ó, nanana. E aí ele vai fazer toda a árvore genealógica, né? E dentro dessa árvore genealógica você tem que fazer os cruzamentos e, por fim, né, das probabilidades que ele quer. Lembrando que se falar de filho homem ou filho mulher, né, sexo, você no final do problema você tem que multiplicar por meio, vezes o meio. Então, assim, são módulos de genética, então, portanto, vocês vão usar todos os conteúdos que vocês têm na genética até o momento, tá? Para lembrar, nós temos que lembrar que o sangue A e o sangue B, eles são sangue dominantes, então, geneticamente falando,
ou eles são homozigóticos, né? Totalmente sangue A ou totalmente sangue B. Então, lá no DNA, nós temos um sangue B, por exemplo, de uma pessoa que é totalmente dominante, tá? Ou nós podemos também ter o sangue A, porém, ou sangue B, heterozigóticos, né? Que é aquele sangue que domina, então você continua sendo do grupo A, né? Você é do grupo A, porém você tem aqui um alelo recessivo daquela pessoa que veio da sua descendência. Então, assim, às vezes o seu pai e a sua mãe, eles são do grupo A, por exemplo, o pai é do grupo A, a mãe é do grupo B, mas eles são heterozigóticos, né? Significa que os genes aí, os alelos são diferentes. E aí, na hora de um possível cruzamento aqui, eu posso ter uma criança, né? Um filho, aí no problema pode colocar se é menino, se é menina, aí vocês têm que multiplicar. Eu posso ter uma criança do grupo AB, eu posso ter uma criança do grupo B, posso ter uma criança do grupo A ou do grupo O. Então, quando você tem um casal heterozigóticos para o tipo A e tipo B, a probabilidade dos filhos pode nascer qualquer um tipo de sangue, tá? Então, lembrando que o sangue A e o B, eles são sangue dominantes. Quando esses sangue dominantes, eles se juntam, ele dá um terceiro, né? E quando eu tenho o sangue recessivo, eu vou ter o sangue do grupo O. Então, o grupo O é sangue recessivo e o sangue AB são sangues dominantes. Como nós temos aqui quatro tipos de sangue, nós não estamos falando de duas características, nós estamos falando de 4 fenótipos que podem ser diferentes, né? Então, como nós estamos falando de 4 fenótipos diferentes numa mesma população, então nós falamos aqui. Peraí que eu estou ingressando, gente, aqui. Então, como eu tenho indivíduos de populações 4 fenótipos diferentes, então nós chamamos isso de alelos múltiplos, né? Então, nós temos vários não, 4 tipos de sangue diferentes no sistema BO, tá? Lembrando na dominância que eu coloquei aqui. Então, o O é totalmente recessivo, o A e o B são dominantes, e quando eles se juntam, eu tenho um sangue heterozigóticos, mas com os 2 tipos dominantes. Então, na hora de fazer os exercícios, as letras que vocês vão usar são essas aqui, tá? Então, se eles forem um homem do grupo A, homozigoto, então ele é assim, ok? Um homem do grupo A, porém, heterozigoto, então ele é assim. Um homem do grupo A, cujo pai era do tipo sanguíneo O, então se o pai dele era O e ele é A, ele não pode ser totalmente dominante. Ele vai ter genes heterozigóticos, tudo bem? Então você vai ter aqui o Izinho, por quê? Porque o pai dele era O. E se o pai dele era O, ou a mãe, ele tem que ter a descendência do Izinho. Então, na hora de fazer os exercícios, vocês vão perceber que tem vários exercícios de árvores genealógicas. Então, vocês vão usar os conceitos de biologia, de genética que vocês têm, mais os conceitos que eu acabei de passar para vocês, que isso que nós já vimos o ano passado, né? Nós já vimos no segundo ano, mas que é de extrema importância aí relembrar. Colocar os dados corretos no problema é de extrema importância. Tudo bem? Então, na hora de fazer os exercícios, vocês tomam bastante cuidado aí e se
falar de menino, menina, tem que multiplicar por meio. Se falar da probabilidade do grupo A, do grupo B, e aí vocês têm que cruzar e achar as probabilidades. Então, são exercícios mais complexos. Vocês estão no 3º ano do ensino médio, então ele pega um pouco mais pesado em relação a esses exercícios, tá? Se der tempo, a gente faz um ou outro, hora que eu terminar de explicar. Se não, vocês tentam fazer, e assim que vocês terminarem, vai lá no objetivo, na plataforma do objetivo. Eu não sei acessar, eu não tenho login. Ó céus, ó vida. Entra no Moodle, o link tá lá da correção dos exercícios. Abre a correção dos exercícios e tirem as dúvidas de vocês em relação a esses exercícios, tá? Tem alunos aí que vão prestar vestibular, é importante que vocês tirem todas as dúvidas. Na aula não dá tempo, mas, né, muita coisa, mas tá lá o link e o cara corrige todos os exercícios um por um e ele explica direitinho. Tem um modo dele de explicar, cada um é cada um, né, gente? Uns melhores do que eu, outros nem tanto, mas cada um tem uma didática diferente, mas o cara é professor, assim como, né, eu e os meus colegas, então não menospreza tanto assim, não, que os caras são bons para estar trabalhando no objetivo, e eles dão aula nos objetivos, então os cara é bom. Eu conheço uma só deles lá, que já fiz curso com ela, que é a Moni, mas ela dá aula de botânica, né? As partes da botânica, geralmente é ela, uma das frentes da botânica é ela que dá. Os outros eu não conheço, assim. Mas vejam eles fazerem os exercícios, pelo menos. Vocês não querem assistir às aulas, que às vezes é um pouco cansativo, às vezes, né? Mas vejam os exercícios, se não der tempo de vocês, se vocês tiverem dúvidas em relação a eles, tá? Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, ontem que bom. Fico feliz que vocês gostam, mas o exercício é importante corrigir todos, tá? Pelo menos para vocês não ficarem aí com a apostila atrasada. Ontem eu coloquei as notas no Moodle, não sei, no Moodle não, no Galileu, é tanta plataforma. Eu não sei se vocês perceberam que as notas já estão lá, né? E eu fiquei um pouco preocupada em relação a alguns alunos que não atingiram a nota satisfatória para a atividade. Então, assim, já tem 2 notas lá. Teve a primeira atividade avaliativa, que está lá já, e eu coloquei a segunda. Vai ter mais a terceira. A terceira vai dessa semana até a última semana de aula, né? Da semana 11. E tá com notas vermelhas nas 2 atividades ou em uma atividade, mas tá com tipo nota 2. Então precisa correr atrás desse prejuízo aí, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a maior parte dos exercícios ou todos os exercícios que eu coloco no Moodle é exercícios da apostila, que tem correção deles no link. Então, galera, tem lá as correções, tá? Então, se você estiver havendo aí uma dificuldade na hora da execução desses exercícios, não estou falando para todos, estou falando para os alunos que não estão atingindo a nota mínima, né? Que é o 6. Então, a média lá da escola é o 6, tem aluno tirando 3, 4, 2. Eu fico preocupada. Por quê? Porque essa nota vai juntar e ela vai dar a tua nota do 2º bimestre, né? Eu não sei se vocês assistiram a coletiva de ontem, o governo colocou aí como data setembro para a volta das aulas, né? Com toda uma restrição, com todo N coisas aí para a gente resolver antes da volta. Mas só vai voltar se a curva estabilizar, né? Se os casos não ficar aumentando cada vez mais, a gente tá vendo aí que Jundiaí, Tupéva não, mas Jundiaí o negócio tá
Tá feio. Então, tomem bastante cuidado. Então, as notas que vocês vão fechar o ano são essas notas. Então, por mais que a gente depois dê uma atividade avaliativa de recuperação, né, nos últimos dias de julho, mas não tem necessidade de fazer recuperação. Vocês estão fazendo atividade em casa. Está tendo dificuldade de fazer? Abre o link dos exercícios, pelo menos em biologia. O professor corrige todos, e aí você consegue fazer as atividades do Moodle. É 10 minutos o vídeo da correção dos exercícios. Então, assim, cuidado na hora de executar, tá? E tem 2 alunos que tá faltando uma atividade. Mandei um recadinho na agenda Edu. Então, assim, não vou expor quem são aqui os alunos, eu quero só que vocês, depois da aula, ou que se já viram, ótimo, se não viram, abram a agenda Edu e vejam lá quem são os alunos que tem aluno que não entregou a atividade de número 7, que é a última. Às vezes não finalizou, não enviou. Se eu for fechar a nota com 2, vai ficar uma nota baixa. Não fica vermelho, porque são alunos bons, mas tem a chance de ficar com 9, 8, 10. Para que ficar com 6 se eu posso ficar com 10, né? Então, olhem lá, eu não fechei, eu vou esperar. E à tardezinha eu vou dar uma olhada se enviou. Tem que, às vezes, não finaliza, não sei o que rola. Acontece muito no fundamental que as crianças faz um rolo, mas com vocês nunca aconteceu, foi a primeira vez, tá? Então, eu mandei ontem na agenda Edu, então, olhem lá, ok? Além dos exercícios que envolvem a genética, né, para descobrir os genes, a genealogia e tudo mais, na hora de fazer os exercícios, façam os exercícios com a genealogia. Então, um homem casou-se com uma mulher, teve 3 filhos. O pai da menina era do tipo O. Então, desenhe a genealogia, tá? Que conforme vocês vão desenhando a genealogia, fica mais fácil para vocês visualizarem aqui o que o exercício está te pedindo. Quer saber a probabilidade desse filho aqui ser do grupo O. Então, analise a genealogia, coloque os genes, o genótipo para cada um deles, e aí vocês resolvem os exercícios. Então, além da genealogia, além de toda a parte da genética, que eu já falei, vocês precisam também saber sobre aglutininas e aglutinogênios. Quem doa para quem recebe de quem, por que pode receber, por que não pode, por que pode doar, por que não pode, né? E aí um cientista, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 50 anos atrás, ele trabalhando, ele era um médico, e ele fazendo os estudos na hora que ele chegava pessoas que colocavam sangue, né, para salvar as pessoas de hemorragia ou em acidentes e tudo mais, em cirurgias, percebia que em alguns casos, alguns homens ou mulheres, ou homens que eu falo, né, a raça humana, essa transfusão de sangue não era efetiva, não acontecia e logo a pessoa tinha um estado de rejeição desse sangue e as transfusões não davam certo, né? A probabilidade dessas transfusões darem errado é de mais ou menos 20%. Por quê? Porque a maior parte da população, né, vamos falar de Brasil, né? A maior parte da população brasileira é do sangue O. Por quê? Porque a nossa descendência é uma descendência europeia, né? A maior parte de nós brasileiros viemos, se a gente dá uma pesquisada, uma fuçada na nossa descendência, vocês vão perceber que a base da nossa descendência aí tem um europeu no meio. Pouquíssimos não vão ter, tá? Mas a maior parte vai ter essa descendência. Primeiro com a vinda dos portugueses, depois com a vinda dos italianos. Então, nós temos 2 partes históricas aí que mandam essa descendência do grupo O. Então, toda a descendência
né, toda parte da descendência pura na europeia é do grupo sanguíneo O. Então, o O, ele é recessivo. Então, ele deveria acontecer em menor quantidade. Porém, devido à grande parte da população ser do grupo o O é um dos sangues que mais vai acontecer na população. Se não a metade, mais ou menos, a população brasileira ela é por volta de 47% das pessoas são do grupo O, tá? Então, você tem um grande número aí, de quase metade da população brasileira, vamos pôr aqui, uns 47% da população do grupo O. E aí você sobra os outros. A menor parte da população, cerca de 1% a 2% da população, é do grupo AB. Então, a probabilidade de acontecer esse sangue é mínima, tá? São raríssimas as probabilidades aí. Às vezes a gente encontra dentro de uma sala de aula, 2 pessoas do grupo AB, já é considerado um caso atípico, tá? E aí nós temos o sangue no meio do caminho aqui, o sangue A e o sangue do tipo B. O sangue A, ele domina mais do que o B na população, tá? Então, o sangue A, ele tem por volta aí de uns 30%, 25% da população, e o sangue B por volta de 12%, mais ou menos. Estou chutando aqui os números, mais ou menos isso, tá? Então, o maior número de pessoas é do grupo O, depois o A, os mais encontrados, né? Depois o B e depois o AB. O grupo A, ele vem de uma descendência indígena, né? Se você tem sangue A, significa que se você der uma pesquisada aí na sua árvore genealógica, você vai achar uma participação aí na sua descendência dos primeiros habitantes do Brasil, que eram os índios, tá? Além de índios, também nós temos os orientais, né? Os japoneses, chineses, coreanos, a maior parte das descendências dele é do grupo A também, tá? Mas para nós brasileiros aqui, o que mais pega é o índio, tá? Que é o grupo A. E o grupo B vem de uma descendência africana, vem dos negros, tá? Então, se houve aí uma descendência mais forte, né, de índios ou negros dentro de uma população, a probabilidade de aparecer dentro da tua família é maior do que o grupo O. Tudo bem? Então, assim, para ter uma descendência aí, né, do grupo O, você pode ser do grupo O, porém, se a sua mãe e seu pai aí tem uma descendência, né, indígena ou africana, ou até mesmo, vamos pensar aí, os japoneses, pode ter uma mistura boa aí, ok? Então, eles perceberam na hora da transfusão de sangue que uma parte da população não dava certo isso. E qual era a parte da população que não dava certo as transfusões, né? Era o que menos acontecia. Então, assim, o grupo O, vocês vão ver que as pessoas que têm sangue do grupo O é a maioria da população. Então, o sangue que tinha disponível para a população era do grupo O. Então, se eu sou O e eu recebo grupo O, tá tudo certo. Se eu sou A e recebo do O, também tá certo. Se eu sou B e recebo do O, também tá certo. Agora, se eu sou B e eu dou pro O, aí dá errado. E aí eles começaram a perceber que algumas transfusões davam erradas, justamente porque o O é doador universal. Então, se a maior parte da população era do grupo O, a maior parte das transfusões davam certo. Mas aí, como aconteciam algumas transfusões erradas, esse cientista, esse médico, começou a pesquisar e ele descobriu que dentro do sangue existiam-se proteínas. E essas proteínas,
elas davam uma identidade para o teu sangue. E aí, gente, vocês já viram todo o processo de tradução das proteínas e vocês sabem que a tradução da proteína, ela vem a partir do DNA, que se formou-se RNA, e aí esse código é transcrito, esse código é traduzido e ele forma os aminoácidos que vão gerar uma proteína. Então, assim, eu sou do grupo B. A proteína que o meu DNA faz todo o processo de codificação do RNA para a produção da minha proteína, a minha proteína mostra que o meu sangue é do tipo B. Então, a minha proteína não é a mesma de quem tem do sangue A, tudo bem? E aí ele descobriu que quem tem sangue A tem essas proteínas do tipo A. Quem é do sangue B tem as proteínas do tipo B. Quem é do sangue AB tem os dois tipos de proteína. Esse código vai ter proteínas codificadas, tanto proteínas do grupo A, do tipo A, quanto proteínas do tipo B. E o sangue O, ele não codifica no código genético nenhum tipo de proteína para o sangue. Então, o sangue O, ele, nas hemácias, ele não tem essa proteína. Então, ele é um sangue que dentro dessa codificação das hemácias, não tem proteínas. E aí nós chamamos essas proteínas de aglutinogênios, tá? Então, os aglutinogênios são proteínas e essas proteínas estão contidas dentro das nossas hemácias, tá? Dentro das nossas células sanguíneas, dentro das nossas células vermelhas, ok? Então, você tem as hemácias. Vou fazer umas 3 aqui para cada grupo. Você tem as hemácias de todos dos 4 tipos de sangue existentes. Então, aqui é o sangue A, aqui é o sangue B, aqui é o sangue AB, aqui é o sangue O, tá? Então, dentro dessas hemácias, elas vão possuir aglutinogênios do mesmo tipo. Então, as hemácias do tipo A têm aglutinogênios do tipo A. As hemácias do tipo B vão ter aglutinogênios do tipo B. As AB vai ter hemácias que são A, vai ter hemácias que são B. E assim, vice-versa. E as do tipo O não têm proteínas nas suas hemácias. Então, na hora de uma transfusão de sangue, a hora que essa hemácia que não tem proteína, ela entra aqui, então vamos fazer ela aqui, ó. Se essa hemácia, ela entrar aqui e se misturar no meio desse sangue, ela vai passar despercebida. Por que ela vai passar despercebida? Porque ela não tem nenhum tipo de proteína. Então, qualquer... Minha voz falhou. Qualquer sangue que essa hemácia entrar, ela vai entrar e o sangue, né? Por exemplo, ela entra aqui no A, o sangue, as hemácias do A vai olhar para ela, né? E vai passar despercebido. Tipo assim, ela não é ninguém. Ela não é igual eu, mas também ela não é ninguém. Ela passa totalmente despercebida. Então, o tipo O, ele pode ter transfusão, ele pode doar sangue para todo e qualquer tipo de outro sangue. Então, o sangue O é o doador universal, tá? Então, ele doa o sangue para todo mundo. Então, ele é doador universal, porque ele não tem aglutinogênios nas suas hemácias, tá? Então, a resposta é essa. O sangue O, ele é um doador universal, porque nas suas hemácias não possui aglutinogênios do tipo ABO, tá? No sistema ABO, ela não possui. Na próxima aula, nós vamos ver o fator RH. O fator RH é um outro fator do sangue. E aí, esse fator também vai interferir no processo de transfusão, tá?
mas a gente vai ver ele na próxima aula. Vamos pensar só no sistema ABO. Esquece positivo e negativo ainda, tá? Então, vamos pensar só no sangue A, B, AB e O, ok? E aí o cara, estudando esse processo, ele falou assim, mas por quê? Por que isso? Por que que o sangue O, tudo bem, eu entendi que o sangue O não tem proteína, e aí quando ele entra nos outros sangues, eles passam totalmente despercebidos. Até eu entendi. Mas por que que quando eu tiro uma hemácia daqui, do grupo A, e dou para o grupo B, por exemplo, o que que tem nesse sangue que vai permitir a observação de que existe uma célula ou que existe várias células que tem uma proteína diferente da do teu sangue? O que será que permite a identificação de um agente aí, né? Que não é nosso, um agente que é totalmente diferente. O que vocês acham? Quem são eles, né? Como que a gente pode, como que o sangue faz essa identificação? E aí? O que vocês acham? Ninguém acha nada? E aí, gente? Vocês estão aí? Alô? Terra falando, comunicação via satélite. Tá falhando aí? Uau, Ai, sou eu. Ai, meu Deus. E aí? Não, o satélite está funcionando, eu já sei que tá, então vai. O que será, gente, o que pode ter dentro do sangue, né, que mostra aí a identificação de que ele não é, né, não pode entrar ali, né? Quem que faz esse trabalho dentro do nosso sangue? Fala, Zé! Não são. Não é antígeno o nome, né? Antígeno é o agente estranho, né? Então, Tá, eu então tem. posso dizer que essa hemácia aqui é um antígeno? É, eu posso. Então, essa hemácia, ela tá aqui, certo? Aham. Ela não era para estar aqui, então ela é um agente estranho, ela é um antígeno. Mas quem percebe que ela é um antígeno? Quem? Ai, eu Quem faz esqueci o isso? nome. Mas sei lá, talvez algum. Não tem a ver com o sistema imunológico, né? Ou tem? Não, Tem a não. ver com o sistema imunológico, é isso aí. Então, dentro do nosso sistema imunológico, né, nós temos lá os nossos anticorpos. Anticorpos são as nossas células de defesa, ok? Então, lá você tem as suas células de defesa, então elas estão ali para defender o seu corpo. Dentro do sangue, nós temos anticorpos contra algumas proteínas, que não é nossa, tá? Esses anticorpos, eles vão ficar no plasma do sangue. E aí, esses anticorpos, nós chamamos eles de aglutininas. Os anticorpos presentes no sangue, que se diz respeito ao processo de transfusão de sangue, o cara que descobriu isso deu o nome de aglutinina, tá? Então, o que é uma aglutinina? É um anticorpo. E ele vai estar presente no plasma sanguíneo. Então, assim, anticorpo destrói antígeno. Então, o anticorpo, ele vai ver, né? O nosso sistema imunológico, ele percebe que aquela proteína não deveria estar ali e ele cria, né? Ele manda os anticorpos para ir até lá para destruir aquela proteína que não era para estar ali, aquele aglutinogênio que não é do meu sangue,
ok? Então, o que vai acontecer? Dentro do sangue da pessoa do grupo A, ela vai ter de anticorpo glóbulos brancos do tipo B. Pessoas que é do grupo B vão ter anticorpos do tipo A. Deixa eu separar aqui. Pessoas do tipo AB, se eu tiver anticorpo do tipo B, eu vou destruir minha própria hemácia. Se eu tiver anticorpo do tipo A, eu vou destruir minha própria hemácia. Então, pessoas do grupo AB não têm anticorpos no plasma. O que significa que essas pessoas podem receber sangue de qualquer um, que todo sangue que entrar aqui, ó. Então, eu coloquei sangue A. Ah, ele tem A, ó, que bonitinho. Ele já se familiarizou. Aqui, entrou sangue B. Olha, que legal, eu também tenho B. Ah, entrou O. Ah, é indiferente, tanto faz. Então, o grupo AB, como eles têm proteínas A e proteínas B, eles não têm anticorpos, porque senão eles destruiriam seus próprios sangue. Então, uma pessoa do grupo AB, ela é considerada receptor universal. O receptor universal é aquele sangue que pode receber qualquer um dos outros sangues, tá? Porque ele não tem anticorpos no seu sangue. Só que na hora dele doar, se ele doar para o A, pode vir células do B, vai matar. Se ele doar para o B, pode vir células do grupo A, ele vai e mata. Se ele doar para o O, vai vir células do tipo A e do tipo B aqui. E o grupo O, ele é assim, ele doa. Ele é uma pessoa generosa. Ele doa para todo mundo. Só que na hora de receber, ele não gosta de ninguém. Ele tem dentro do seu plasma anticorpos do tipo A e anticorpos do tipo B. Então, ele vai ficar de mal de todo mundo. Qualquer sangue que entrar aqui, ele destrói. Então, o O, ele doa para todo mundo. Mas na hora de receber, ele vai receber só dele. Por quê? Porque se ele receber do A, ele tem anticorpos que vão combater o grupo A. Se ele receber do B, ele tem anticorpos do tipo B. E se ele receber do AB, piorou, porque aí mata tudo mesmo, certo? Então, o grupo O, ele só pode receber dele mesmo. Tudo bem? O AB recebe de todo mundo. E na hora de doar? Para quem que o AB pode doar? O que vocês acham? Onde que pode entrar esse sangue aqui? E aí? A B só doa pra AB, né? AB só doa para AB. Porque se esse sangue entrar aqui, o B destrói. E assim sucessivamente. Então, nesses dois módulos aí que vocês vão ver, para fazer exercício, vocês vão precisar disso tudo. Vocês vão precisar dos aglutinogênios, das aglutininas, vocês vão precisar de toda a árvore genealógica, dominante, excessivo, fazer um cruzamento, colocar as probabilidades, nanana. Então, vai ter N situações aí, tudo bem? A última situação, não menos importante, é o teste que esse cara criou. Então, assim, ele descobriu tudo isso daqui. Ele descobriu, então, que o sangue tem hemácias, que o sangue tem hemácias, não. Que o sangue tem essas proteínas nas hemácias. Ele descobriu que, por conta dessas proteínas, o sangue criou alguns anticorpos, que são agentes que defendem o corpo, que faz parte do nosso sistema imunológico. Portanto, ele está lá
mergulhado, né, no plasma sanguíneo. E ele descobriu tudo isso aqui. Ele falou, nossa, que legal. Então, como que eu vou saber quem é quem? Como que eu vou descobrir se a pessoa é do grupo tal ou tal sem fazer um exame de genética? Então, o que que ele fez? Ele conseguiu isolar as proteínas. Ele conseguiu isolar as proteínas do grupo A e as proteínas do grupo B, que são os dois tipos de proteínas existentes no sangue, tá? Então, eu tenho proteína A, tem proteína B, aqui tem proteína B e aqui não tem nenhuma. Então, ele isolou proteínas do tipo A e proteínas do tipo B. Ele conseguiu fazer essa isolação. E na hora que ele isolou, ele ele pegou essa proteína e criou o que a gente chama de reagente. Então, o que é um reagente? Um reagente químico é um produto que, na maior parte das vezes, ele dissolve, né? Ele é um solvente. Em muitos casos, ele pode vir em pó, que você dilui em água ou dilui em algum produto que serve de solvente aí. E que quando ele entra em contato com uma substância, com uma outra substância ou com um outro reagente aí, ele vai se ligar ou não com aquilo e vai te dar um resultado. Vocês devem saber mais que eu em química aí. Então, assim, o cara criou um reagente. E aí, esse reagente é a base dessas proteínas. Então, quando ele isolou os reagentes, ele colocou assim, ó, olha, nesse tubinho aqui, que é o azul, ele colocou até cor para isso. Nesse reagente de cor azul, quando esse reagente entrar em contato com sangue A, ele vai reagir e vai aglutinar. Então, assim, eu tenho... Vou apagar lá em cima, tá? O moço começou com a brincadeira. Ele fez assim, ó, pegou uma gota. Vou pôr 2 gotas, porque nós não estamos falando de fator RH ainda, tá? Então, para saber se é A, B, AB ou O, é 2 gotas que eu preciso de sangue. Então, ele colocou o azul, o reagente azul, na primeira e o reagente amarelo na segunda. O reagente azul, ele colocou aqui no azul a substância que há no amarelo. Então, ele chamou esse azul de anti-A. O que significa? Que o anti-A, em contato com o sangue, ele vai aglutinar e vai me dizer, se ele aglutinar, ele vai dizer que esse sangue é do grupo A. Por quê? Ele é um anti-A. Se ele é anti-A, porque assim, na hora de fazer aqui, o sangue do grupo A, ele tem aglutininas anti-B. O sangue B vai ter aglutininas anti-A, tudo bem? Só que para ele coagular, eu tenho que fazer o contrário. Então, ele isolou a proteína, colocou a proteína no frasquinho e disse assim, se essa proteína entrar em contato com o sangue, ela vai aglutinar e vai mostrar se naquele sangue tem ou não aquela proteína. Então, o frasquinho anti-A, ele mostra se tem a proteína do tipo A. E o frasquinho amarelo, ele mostra se tem a proteína do tipo B. Então, quando eu jogo reagente, então, reagente é uma coisa, tá? Se eu pegar o reagente e jogar aqui, e os dois aglutinar, significa que essa pessoa é do grupo AB. Se ele
aglutinar só o primeiro, significa que ele é do grupo A. Se ele aglutinar só o segundo, significa que ele é do grupo B. E se ele não aglutinar nada, significa que ele não tem nenhuma das proteínas. Então, ele é do grupo O. Então, o reagente, ele identifica se aquele sangue tem a proteína ou não. Então, na hora de fazer os exercícios, se tiver análise de lâmina, tá? Então, você vai pensar no reagente. Então, se eu tenho lá uma lâmina assim, ó. Que sangue é esse? Quem sabe? Ninguém sabe? Chuta? Vai que faz gol, né? É que nem aquele experimento que a gente fez? É igualzinho. Então, eu tinha lá os reagentes, coloquei nas lâminas, misturei, um aglutina, outro não. Se eu aglutinei a segunda bolinha, que sangue é esse? B? B, muito bem. Se aglutinar as duas bolinhas, AB. AB. Se não aglutinar nada, O. é sangue O. Ó. Muito bem. E se aglutinar os dois, nós temos o sangue AB. Certo? Então, na hora de fazer os exercícios, ele pode cobrar todos esses conceitos que eu falei até agora. Então, ele pode cobrar aglutinina, aglutinogênio, quem doa para quem recebe de quem, e aí ainda fazer a árvore genealógica, mais os cruzamentos. Então, assim, são exercícios bem complexos, tá? Ele não fala ainda nada de positivo e negativo. O positivo e o negativo, ele vai falar no outro módulo, tá? Que é o módulo 16. Antes disso, ele não descobriu ainda, né? Ele não tem essa descoberta do fator RH ainda, se o sangue é positivo ou não. Então, na hora de fazer os exercícios, vocês vão usar esses conhecimentos aí, tudo bem? Alguma dúvida? Acredito que na hora da realização dos exercícios vão surgir algumas dúvidas. Aí qualquer coisa vocês me acionam, tá bom? Tudo bem? E aí? Tranquilo? Vocês podem depois tentar, então, fazer os exercícios, né? E por hoje é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tranquilo? E os demais? Então, tentem fazer os exercícios. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Não esqueçam de conferir na Agenda Edu para quem foi que eu mandei mensagem, tá? Para finalizar as atividades aí que está sem nota no Galileu, tá bom? Ok? Fiquem com Deus, então. Boa semana, bom final de semana para vocês. Se cuidem. E até segunda-feira, né? Nossa aula de segunda. Certo? Ó, beijo para vocês. Beijo, Bets. Até a aula que vem. Até. Fica com Deus, Yandra. Você também. Amém.